Olá, tudo bem? Estamos iniciando o 12º estudo do livro do Evangelho de João. Estamos chegando à primeira das três partes do Evangelho e até hoje nós completamos 240 minutos de estudo, ou seja, 4 horas consecutivas. Eu espero que você esteja acompanhando bem. Peço que você compartilhe com os seus amigos para que eles possam também nos acompanhar nesse estudo que fazemos. No estudo anterior, nós paramos quando nós iniciamos sobre a instituição da Ceia do Senhor, registrada em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que faz parte de João 6,53, quando Jesus fala de comer a sua carne e beber o seu sangue. Vamos dar continuidade a esse estudo para observarmos os textos e temas que envolvem essa instituição da Ceia do Senhor. Nos tempos da Reforma, questões a respeito da natureza da presença de Cristo na ceia e na relação da ceia com a morte vicária foram um assunto de intensa controvérsia. A Igreja Católica Romana ensina que Cristo está presente na ceia pela transubstanciação, como definida pelo Quarto Concílio Lateranense, em 1215. A transubstanciação significa que a substância do pão e do vinho é miraculosamente transformada em corpo e sangue de Cristo. O pão e o vinho não são mais pão e vinho, embora pareçam ser. A doutrina de Lutero, depois da chamada consubstanciação, ensina que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes com e sob a forma de pão e de vinho, que, em si mesmos, permanecem sendo pão e vinho. As igrejas ortodoxas orientais e algumas igrejas anglicanas têm uma crença semelhante. O reformador Zwinglio negou que o Cristo glorificado, agora no céu, esteja presente de qualquer modo que as palavras tais como corporalmente, fisicamente ou localmente possam sugerir. Outro reformador, Calvino, ensinou que, enquanto o pão e o vinho permanecem imutáveis, o Espírito eleva o crente através da fé para gozar da presença de Cristo de um modo que é gloriosa e real, ainda que indescritível. Todos os reformadores insistiram no fato de, na mesa da comunhão, darmos graças a Cristo pela obra da expiação acabada e aceita. A ceia do Senhor tem uma referência passada à morte de Jesus e tem uma referência presente à nossa participação corporativa em Cristo, mediante a fé. E tem uma referência futura pelo fato de ser uma garantia da sua segunda vinda. Encoraje o fiel em sua caminhada diária, em sua expectação. E esse serviço de culto, no qual os cristãos recordam o sofrimento que Cristo suportou por eles, é uma marca distintiva da religião cristã por todo o mundo. Vamos ver agora o versículo 60. Estamos lendo João capítulo 6, versículo 60. Os discípulos foram ou ficaram escandalizados. É o título. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Muitos dos seus discípulos. É uma das expressão desse versículo. Esses discípulos se ofenderam com as palavras de Jesus. Recusaram-se a ouvir a sua explicação e não quiseram aceitar a mensagem de salvação pela graça. Vamos ver agora versículos 61 e 62.
Mas Jesus, sabendo por si mesmos que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Chama-nos a atenção a expressão virdes o Filho do Homem subir. Do mesmo modo que levantar, que vimos em João, capítulo 3, versículo 14, que diz: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Subir aqui, provavelmente, se refira aos eventos que se iniciam com o ser levantado na cruz, culminando na sua exaltação, à direita do Pai. Se muitos dos seus discípulos murmuravam diante das palavras que nós lemos nos versículos 53 a 58, como reagiriam ao escândalo da crucificação? Vamos ver agora versículos 63 e 64. Versículo 63 do Evangelho de João, capítulo 6. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram e os que não criam, e quem o havia de trair. O espírito que vivifica, a carne para nada se aproveita, diz o versículo. Essa expressão torna claro que entender as palavras de Jesus em sentido meramente físico é absolutamente errado. Notar a estreita cooperação entre o Pai, em João capítulo 6, versículo 37 a 40, e o Filho e o Espírito Santo, mostrado nessa passagem. Vamos ver ainda o versículo 65, João 6, 65. E prosseguiu: Por causa disto é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se, pelo Pai, não lhe for concedido. É impossível qualquer pessoa ir a Cristo sem a chamada eficaz de Deus. A incapacidade moral do pecador para escolher a Cristo precisa ser sobrepujada pelo poder soberano e gracioso do Espírito, de acordo com o que nós lemos em João capítulo 3, versículos 5 até o 21. Leiamos agora o versículo 66 a 71. Recordando, João capítulo 6, versículos 66 a 71. Muitos discípulos se retiram. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque ele era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. No versículos 66 a 71, nós temos aqui um ponto crucial neste evangelho. Muitos dos seus discípulos, juntos com a multidão, rejeitaram a Cristo em sua descrença, enquanto os seus discípulos, que permaneceram fiéis, como mostra a confissão de Pedro que nós lemos, se aprofundaram a sua fé nele. Vejamos agora o que diz o versículo 67. Uma expressão que nos chama a atenção é: querei-vos também retirar-vos? A pergunta de Jesus enseja a firme resposta de Pedro, que fala agora pelos 12. Uma situação paralela
nós podemos encontrar em Marcos capítulo 8, versículo 29, onde nós lemos: Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, lhe dizendo: Tu és o Cristo. Vamos entrar agora no capítulo 7 e leiamos os versículos 1 e 2. O capítulo 7 trata da incredulidade dos irmãos de Jesus. Leiamos versículo 1 e 2. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Vemos aí uma expressão, Festa dos Tabernáculos. Festa dos Tabernáculos era a festa mais longa do ano judaico, durante 7 dias, e seguia-se no novo ano judaico e no dia da expiação, chamada de Yom Kippur, conforme você pode observar lendo Deuteronômio capítulo 16. Era uma celebração da graciosa provisão de Deus para os israelitas no deserto, ao término da colheita do ano. Havia um cerimonial de água corrente, comemorando a provisão de água no deserto, de acordo com o que nós vemos, lendo Números capítulo 20, versículo de 2 a 13, e o ritual de acender lâmpadas. A primeira destas cerimônias oferece base para a proclamação de Jesus, que nós vamos ler ainda em João capítulo 7, versículo 37 e 38, onde ele diz ser a fonte da água viva, e a segunda deu fundamento à sua afirmação em João capítulo 8, versículo 12, onde ele afirma categoricamente ser a luz do mundo. Leiamos agora João capítulo 7, versículo 3 a 5. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há de que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Jesus fala aí do meu tempo. Em João capítulo 6, versículo 8 e 30, e ainda em Mateus capítulo 26, 18, nós vemos que essas passagens mostram a preocupação de Jesus em conformar-se com o plano de Deus. Marcos capítulo 14, 41, confirma a chegada exata do tempo de Deus, onde diz: Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos ver o que diz agora João capítulo 7, versículo 7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Uma expressão nos chama atenção também, o mundo. Quando ele fala aqui o mundo, ele se refere à humanidade em sua oposição a Deus e ao seu propósito. Ainda no versículo 7 aparece a palavra mas. Os que praticam o mal se ressentem de serem desmascarados pelo bem, conforme João registra no capítulo 3, versículo 19, dizendo: O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vamos ver ainda João capítulo 7, dos versículos 8 a 13. Versículo 8: Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia.
Mas, depois de que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? Havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por meio dos judeus. Versículo 8, nós lemos: eu por enquanto não subo. Jesus, na verdade, depois vai à festa. Seus irmãos pediram-lhe que se apresentasse abertamente às multidões. Jesus, no entanto, assevera que ainda não está pronto para manifestar-se publicamente. Sabia e tinha certeza o plano de Deus para a sua própria vida. No versículo 13, nós vemos: por ter medo dos judeus. Essa aqui não é uma referência a todos aqueles que eram descendentes naturais de Abraão. Mas, do que isso, o termo se refere aos líderes e oficiais que eram hostis a Jesus. Leamos ainda versículos 14 e 15. João 7, versículo 14 e 15. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilharam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Jesus não era conhecido por ter sido ensinado por algum rabino. O caso de Paulo, por exemplo, aos pés de Gamaliel. Contudo, seu conhecimento e sabedoria pasmavam aqueles que o ouviam. É que nos conta Lucas capítulo 2, versículo 47, que diz: todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Leiamos, para finalizar nosso estudo de hoje, João capítulo 7, versículo 16. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Jesus indica agora a fonte do seu ensino. Não era um rabino, mas vinha diretamente de Deus o Pai. Sua mensagem não se origina nele mesmo, mas, como dissemos, vem do Pai. Vamos parar por aqui. Continuaremos, se o Senhor permitir, na semana que vem. Deus os abençoe, tenham uma boa semana e sejam abençoados todos vocês e os seus familiares. Fique com Deus.